O sistema escolar é uma farsa? Ou melhor, um sistema ultrapassado. O digital fez mais milionários nos últimos 3 anos, mais do que qualquer outra profissão. Inclusive menores de idade que aos 17, 18 anos, ostenta carros de luxo e viagens. Seja com drop, YouTube ou vendendo infoproduto, a internet veio para mudar o mundo em que vivemos. É como um jogo em que algumas pessoas estão no topo e todos os outros estão embaixo. Desde que somos bem pequenos, aprendemos coisas na escola que fazem parte desse jogo. Existem coisas acontecendo nas escolas e universidades que a gente nem vê. Eles querem que a gente siga as regras deles e nunca questione. É como se estivéssemos presos em uma caixa onde não podemos fazer muitas coisas. Isso ajuda as pessoas que estão no topo a continuar no poder. É tão forte que quando você assiste a este vídeo, pode ficar com raiva de mim. Você foi ensinado a proteger esse jeito de fazer as coisas. Pode ser que sua identidade esteja ligada a esse jeito de ver o mundo. Mas preciso te avisar de algo antes de continuar. Este vídeo não é para todo mundo. A maioria das pessoas não gosta de questionar o que sempre foi feito. Este vídeo é para aqueles que são diferentes, que gostam de fazer perguntas, que estão dispostos a ser diferentes mesmo que as outras pessoas não gostem. Para essas pessoas, há uma oportunidade. A internet está mudando o mundo e você pode ser uma parte importante disso. Se você acha que isso não faz sentido, pode parar de assistir. Mas se você se sente atraído por isso, eu quero conversar com você. Não vamos perder mais tempo. Vamos começar. Vamos imaginar que você é uma pessoa muito rica no passado, quando as coisas eram diferentes. Você tinha um grande problema. Naquela época, não havia muitas pessoas qualificadas para trabalhar nas suas empresas, e você precisava de mais trabalhadores. Então você teve a ideia de ensinar muitas pessoas a trabalhar para você. Mas aqui está a coisa. Não queremos que todos saibam muito, porque o conhecimento pode ser meio perigoso. Se ensinarmos demais, as pessoas podem ficar muito independentes, querer muito e pensar por conta própria. E talvez elas até se tornem nossas concorrentes. Então, o que fazemos? Ensinar o suficiente para que eles possam nos ajudar, mas não tanto que fiquem muito espertos. Assim, eles continuam trabalhando para nós felizes e obedientes. Aqui está o plano. Nós apoiamos a escola pública. As pessoas vão pensar que somos ótimos porque estamos educando muita gente de graça. Mas os pais das crianças não percebem que, ao fazer isso, também estamos controlando o que elas pensam quando estão crescendo. Então, o que você faz? Bem, você ensina as pessoas a serem exatamente como você quer que elas sejam. Você faz com que vejam o mundo da maneira que você gosta. Você as impede de serem criativas, ensina a obedecerem ordens e as assusta para que não pensem de forma diferente. E claro, você diz a elas que o único jeito de ser bem-sucedido é fazer o que você diz. Agora você tem um monte de pessoas medíocres, felizes em fazer o que você quer, sem questionar e sem pensar muito. Afinal, eu não quero que as pessoas pensem, quero que elas trabalhem. Quem disse isso? John Rockefeller, o primeiro bilionário da história. Mas você realmente acha que esse cara que ficou rico com petróleo doaria uma enorme quantia de dinheiro, equivalente a bilhões de dólares, para escolas só porque ele é bonzinho? Claro que não. Ele estava planejando algo maior. Ele deu muito dinheiro para a Universidade de Chicago e uma fundação de educação para ter influência sobre a sociedade. Ele sabia o que outros líderes poderosos já tinham entendido. Para controlar uma sociedade, você precisa começar quando as pessoas são crianças. Mas ele não fez isso sozinho. Ele teve a ajuda de seu amigo Frederick Taylor Gates. Em 1889, eles escreveram um plano chamado A Escola Rural do Amanhã. Nesse plano, Gates disse: em nossos sonhos temos muito dinheiro, e as pessoas fazem o que queremos. As escolas normais não importam para nós. Nós fazemos o que quisermos com uma população grata e fácil de controlar. Nós não queremos que essas pessoas ou seus filhos se tornem pensadores, cientistas, autores, artistas ou políticos.
Essas pessoas comuns moldaram o jeito de pensar da sociedade nos Estados Unidos desde o século XIX. E acredite, o jeito de educar do Ocidente foi influenciado pelos Estados Unidos, incluindo o Brasil. No Brasil, a Reforma Capanema fez mudanças grandes na educação entre 1942 a 1946 e trouxe o jeito de ensinar dos Estados Unidos. Basicamente, desde que você nasceu, ensinaram você a ser um trabalhador que segue as regras, obedece e não questiona muito. Tudo na sua cabeça, o jeito que você vê o mundo, o que você acredita e até o que você acha que é possível na vida, foi moldado para se encaixar nisso. O sistema é como uma pirâmide. Na base temos a maioria das pessoas, trabalhadores treinados para fazer seu trabalho sem fazer muitas perguntas, obedecendo e fazendo o que o sistema manda. Eles são importantes para manter tudo funcionando e acreditam que o sucesso é ter um diploma e um emprego estável. Um nível acima, temos os chefes, líderes de equipe e supervisores. Eles são mais ambiciosos, então o sistema cria um nível de escravidão um pouco melhor pago para que eles cuidem do resto. Mas eles ainda dependem da aprovação de quem está no topo. No topo da pirâmide estão aqueles que controlam tudo, fazem as regras e ganham a maior parte do sistema de educação como ele é. Eles são os que realmente se beneficiam. Mas e se você pudesse escapar disso? E se a felicidade, sucesso e grandeza estivessem ao seu alcance agora? Lembra daqueles sonhos de quando você era criança? E se tudo que você precisa fazer para realizá-los é perceber que o que você acha que é a realidade pode ser uma grande ilusão? Você estaria disposto a questionar tudo e encontrar um novo caminho? E se eu te contar que na era digital existe uma oportunidade enorme, uma chance para todos terem clareza mental, sucesso pessoal e uma vida melhor? Você estaria disposto a esquecer tudo o que aprendeu até agora? Se sim, eu quero te dar um aviso antes de seguirmos. Se você está realmente aberto para uma nova maneira de pensar, pode sentir alguma resistência. Sua mente vai tentar te convencer de que você não consegue, não está pronto ou não tem o que é preciso para seguir o que estou dizendo. Ela pode te dizer que seu destino já está traçado. Faculdade, emprego comum, luta por um salário melhor, pagar impostos e se aposentar pelo INSS é uma forma de sobrevivência da mente para evitar uma mudança radical. Mas essa mudança é necessária para um renascimento digital. Como Mark Twain disse, a história não se repete, mas rima com frequência. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo de como as coisas estão indo. Em tempos de crise, surgem oportunidades incríveis. Desde 2019, o mundo nunca mais foi o mesmo. Algo aconteceu, como se os poderosos estivessem planejando algo nos bastidores para nos manter sob controle. Você pode não ter pensado muito sobre isso, mas provavelmente sentiu. Algo está errado e você pode perceber no ar. Estamos vivendo um dos momentos mais importantes da história, e não precisamos apenas assistir. Podemos fazer parte dessa história. A missão está em nossas mãos. A grande pergunta é: como podemos fazer as coisas irem na direção certa? Talvez a resposta esteja na história do século XIV. Em 1350, a peste negra se espalhou pela Europa e as pessoas começaram a perceber que poderiam morrer a qualquer momento. Isso fez com que as pessoas começassem a valorizar mais suas vidas aqui na Terra e a espiritualidade se tornou menos importante. Você já ouviu a frase, tempos difíceis criam pessoas fortes? Bem, naquela época, as pessoas começaram a perceber suas próprias habilidades e virtudes. E assim surgiu um novo tipo de pessoa, os renascentistas. Eles desafiaram os limites do conhecimento, da ciência, da tecnologia, da arte, da arquitetura e dos negócios. Os seres humanos passaram a ser vistos como criaturas divinas, feitas à imagem e semelhança de Deus. Os renascentistas puseram um fim ao controle e manipulação que duraram séculos. Eles fizeram isso através do conhecimento. Agora estamos vivenciando algo semelhante. A internet tornou o conhecimento amplamente acessível e gratuito. Qualquer pessoa pode se tornar especialista em algo em 3 ou 6 meses. Mas não é só isso. A democratização da educação fez com que as pessoas expressassem suas opiniões e questionassem o que é a verdade. Por séculos,
A igreja foi a fonte da verdade, mas agora, o sistema educacional e a mídia tradicional assumiram esse papel. Eles estão sendo questionados da mesma forma que a igreja foi no século XIV. Estamos vendo tanto o governo quanto os ricos controlando tudo. Mas a confiança nessas entidades está desaparecendo, graças à informação livre. Agora, celebridades não precisam mais de grandes canais de TV para compartilhar suas mensagens. A internet nos permite ser nossos próprios jornalistas. A busca pela verdade nunca foi tão descentralizada na história. Os criadores da pirâmide, aqueles que estão no controle, estão com muito medo. Eles sabem que o que está acontecendo hoje já aconteceu antes. O fato de eles estarem tentando silenciar aqueles que espalham a verdade mostra que eles têm medo da revolução. Eles estão começando a ver isso. Neste momento, estamos travando uma guerra mental e espiritual. E não estou falando que você deve se tornar um guerreiro mascarado na internet. Você tem a oportunidade de se tornar um buscador, um aprendiz, alguém que sintetiza o conhecimento. Ao buscar soluções para seus próprios problemas e compartilhar o que aprende com o mundo, você se torna uma fonte de conhecimento que contribui para a construção da verdade no mundo. Mas como fazer isso? Você pode usar a internet a seu favor para entrar no que eu chamo de círculo da adaptação acelerada. Steve Nash, 2 vezes eleito o jogador mais valioso da NBA. Tom Brady, 6 vezes campeão do Super Bowl. Roger Federer, 20 vezes recordista de títulos de Grand Slam no tênis. O que esses 3 têm em comum? Bem, além de se tornarem lendas em seus esportes, nenhum deles descobriu seu talento desde o início de suas vidas. Steve Nash começou jogando futebol e só conheceu o basquete aos 13 anos. Tom Brady passou grande parte de sua vida jogando beisebol e até começou uma carreira profissional antes de se envolver com o futebol americano. Federer experimentou uma variedade de esportes, pulando de um para o outro durante anos antes de decidir pelo tênis. O sistema de ensino tradicional quer que você acredite que deve passar a vida fazendo uma única coisa: se especializar o mais cedo possível e nunca explorar outros interesses, nunca mudar de rumo. Eles dizem que você deve focar em ser um especialista em uma única função, e se você perder o foco, será um fracasso. Em outras palavras, escolher uma profissão aos 18 anos e se especializar para começar a exercê-la aos 23 ou 25 anos é como tentar decidir hoje o destino de uma pessoa que ainda nem existe. É por isso que muitas pessoas começam a faculdade cheias de entusiasmo e, no final, estão desanimadas, sentindo-se presas a algo que não podem abandonar. Investiram tempo e energia naquele diploma, e agora é difícil simplesmente parar no meio do caminho. Se você perdeu o interesse durante os 5 anos de faculdade, o que acontecerá quando perceber que, ao pegar o diploma, o destino que o aguarda é o resto da sua vida fazendo a mesma coisa por 8 ou 10 horas por dia? Não é surpreendente que metade das pessoas com diploma não trabalhe na área de sua formação. A chegada da inteligência artificial transformou o mundo de forma permanente. Claro, especialistas em campos como medicina, engenharia e ciência não precisam se preocupar em serem substituídos por máquinas tão cedo. Eles alcançaram esse nível de excelência devido ao interesse genuíno e vocação nas suas áreas. Mas e quanto aos milhares de médicos, engenheiros e cientistas que escolheram suas profissões apenas para ganhar dinheiro? Aqueles que não têm paixão pela carreira e só a seguem para pagar as contas? Sem um verdadeiro interesse, o resultado é a mediocridade. Em um mundo onde a educação tradicional nos faz acreditar que o único caminho para o sucesso é doloroso, penoso e insuportável, e que a felicidade e a satisfação estão no futuro, após obter um diploma, é importante dizer que a maioria dos especialistas nesse sistema é medíocre e infeliz. Aqueles que desistiram de se especializar se tornam escravos de um sistema corporativo sem alma. Se você se sente preso nessas correntes, sobrecarregado pela ilusão, talvez não seja sua culpa. Talvez esse sentimento não seja resultado de falta de força de vontade ou incompetência. Talvez seja porque o sistema não quer que você veja outro caminho,
É perigoso para os donos da pirâmide que você se liberte. Eles precisam manter o controle. Se você chegou até aqui, provavelmente sente essa angústia, sente que algo está errado e que seu destino está nas mãos de outras pessoas. Convido você a se libertar, a quebrar as limitações impostas pelo sistema e buscar conhecimento por si mesmo. Torne-se um renascentista da era digital. Mas como você faz isso? Como você se torna um especialista na era digital, assim como Da Vinci, Galileu e Michelangelo fizeram no passado? Todos eles tinham algo em comum. Eram polímatas. Um polímata é alguém que acumula conhecimento em várias áreas diferentes. Alguém que não se limita a uma única especialidade, mas explora diversas disciplinas e conecta ideias entre elas. Eles veem o mundo como um tecido interligado de sabedoria e conhecimento, desafiando o sistema de especialistas que só se apegam às suas áreas específicas. Um polímata se deleita na curiosidade, na vontade de aprender e na coragem de explorar. Isso não exige ser um prodígio ou um gênio. Tudo o que você precisa é de curiosidade, vontade de aprender e a coragem de explorar. Ser um polímata não é sobre acumular diplomas e certificados, é sobre viver uma vida plena conectada às suas paixões e interesses verdadeiros. É sobre aprender, experimentar e compartilhar uma perspectiva única. A melhor parte é que você não precisa estudar durante anos para se tornar um especialista antes de começar a ganhar dinheiro. Na era digital, você pode ser remunerado enquanto aprende sobre as coisas que te interessam, compartilhando seu conhecimento publicamente na internet. Quando você compartilha suas ideias e aprendizados na internet, atrai pessoas que compartilham seus interesses, criando conexões valiosas. Em outras palavras, por meio da atenção das outras pessoas, você constrói uma audiência. E quando você tem uma audiência, pode criar o que desejar com praticamente garantia de sucesso. O melhor de tudo é que você não precisa ser um especialista em nada, apenas precisa buscar se tornar um especialista em qualquer coisa que lhe interesse. Se ficou interessado em inteligência artificial, por exemplo, comece a pesquisar sobre o assunto e compartilhe seus aprendizados publicamente desde o início. Se no meio do caminho se interessar por espiritualidade, por que não conectar os dois assuntos e criar perspectivas e pontos de vista únicos sobre o tema? Pouco a pouco, você se tornará uma máquina de conhecimento e habilidades, porque não existe mais a pressão de se especializar em uma única coisa e jamais mudar de ideia. Você sempre se manterá motivado pelo simples fato de estar sempre conectado com seus interesses genuínos. Fazendo isso, você entra em um ciclo de especialização que o transforma em um super-humano, o que eu chamo de círculo da adaptação acelerada. Funciona assim. A primeira etapa é aprender habilidades interessantes que podem ajudá-lo a trabalhar pela internet. Programação, criação de roteiros, vendas, edição de vídeos, design, marketing, Photoshop, criação de trilhas sonoras, inteligência artificial e muitas outras habilidades podem alavancar seus resultados. Além de fazer com que você atraia pessoas com os mesmos interesses e gere uma audiência, esse roteiro também trará clareza mental. A escrita é, sem dúvida, a habilidade que mais impactará seus resultados. Ao escrever conteúdos sobre a habilidade que você decidiu aprender, você a compreende profundamente, muito mais rápido do que aqueles que tentam reter a informação apenas em suas mentes. É aí que você entra no círculo da adaptação acelerada, um ciclo de aprendizado constante. Uma ampla gama de habilidades ajuda você a fazer analogias e a aprender novos métodos. Isso acelera seu aprendizado de novas habilidades. Essas novas habilidades ampliam ainda mais seu leque de conhecimentos. Esse ciclo nunca para de girar, e em apenas 6 meses, você pode evoluir mais como ser humano do que uma pessoa comum evoluiria em 5 anos de faculdade. Para depois procurar um emprego e muito provavelmente decidir fazer Uber. Não que isso seja um problema. O problema é que em quase todas as áreas profissionais já estão saturadas, e só os profissionais mais experientes são aceitos e são melhor remunerados. Então não pense 2 vezes de estudar algo no digital antes que seja tarde demais. O digital vai mudar a maneira de trabalho em poucos anos, acredite em mim. O YouTube está aqui com várias maneiras de remunerar,
Então estude algo que você goste e comece a ganhar dinheiro. Cada pessoa que escolher trilhar esse caminho estará desempenhando o papel de um farol de conhecimento na centelha que tece a sabedoria no mundo. É assim que quebraremos o ciclo de escravidão e manipulação da verdade, imposto pelo sistema educacional e pela mídia por séculos. Se gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e deixe seu like, que isso nos ajuda bastante. Se você quiser saber valores de salários de algumas áreas no digital, deixe nos comentários que te respondo. E por ter ficado até aqui, o meu muito obrigado.